Então, nós sabemos que enquanto o princípio inteligente estagia na condição de animal, diversos tipos de animais, né? Ele não pode ser chamado ainda de espírito. Pode-se dizer que é um espírito, mas ainda não é considerado espírito da forma que Kardec didaticamente define, né? Que é o espírito com E maiúsculo, né? Ele é um princípio inteligente. Então, quando ele fala que a palavra espírito, aqui ela é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais esses princípios inteligentes que habitam nos animais, entendeu, pessoal? É nesse sentido aí. Então, eles são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. Nós sabemos que, muito embora eles estejam fora do mundo material, mas eles se acotovelam conosco, né? Eles são seres espirituais, estão no mundo espiritual. Porém, de acordo com a nossa atração, eles estão junto de nós, não é isso? Que são aqueles espíritos que simpatizam com os nossos pensamentos. Então, pessoal, não podemos ser criaturas eternas, senão seríamos iguais a Deus, né? Eu posso dizer que sou eterno no sentido de dizer que Deus sempre criou o espírito, mas não a minha individualidade, né? A minha individualidade teve um princípio, teve um início, só que ela não tem um fim. Nós somos seres infinitos. A nossa tendência é só evoluir cada vez mais. Ele sempre criou de forma ininterrupta. Por isso que os espíritos evoluídos, nossos anjos de guarda, a gente não precisa saber o nome deles, porque eles são seres que estão numa outra evolução mais elevada do que a nossa. Estão numa ordem superior. O próprio Cristo está na ordem mais superior, que é espírito puro, não é isso? Então a gente não é necessário a gente querer saber o nome do nosso anjo de guarda, porque sequer foi uma pessoa conhecida na Terra. Ele já era evoluído há muitos anos atrás, muitos anos antes de nós virmos ao planeta, entendeu? Portanto, ele já é um espírito de uma ordem superior, segunda ordem, né? Ah, mas eu queria tanto saber o nome do meu anjo da guarda. Eles dizem assim: chame do nome que você se agradar, não tem problema. Eles não vão achar ruim. Primeiramente nós vimos o elemento material e agora por último nós vimos o elemento inteligente, que dá o princípio inteligente aos animais, né? Orgânicos. Então nós podemos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente. Muitas vezes o Kardec, no diálogo com o espírito, até no diálogo que nós vimos ontem, estudando no nosso grupo mediúnico, o médium pergunta ao espírito o seguinte. Um médium que escreveu para Kardec mandou um ditado, né? Uma carta dizendo como é que foi a conversa dele com o espírito. E aí ele pergunta ao espírito se ele, ao deixar o planeta, que é ao deixar o mundo físico, se ele lembra de todas as encarnações dele. Ele disse: não, lembro de algumas. E esse espírito é de uma jovem que já tem um certo adiantamento moral. Ela não é tão imperfeita assim como a maioria de nós aqui da Terra, né? Ela chegando lá, ela logo encontrou uma situação boa. A perturbação dela foi menor, só durou 1 mês e meio. Então ela disse que ficou muito feliz com o desencarne dela, né? Diz que Deus chamou ela para si, né? É bem interessante. Mas ela disse que todas as encarnações ela não lembra de algumas. Ou seja, nós não precisamos conhecer todas as nossas encarnações. Por quê? Para que serve eu saber quando eu encarnei na época do Homem da Pedra, né? Naquelas primeiras encarnações do ser humano. Para que isso vai me servir? Para nada. Eu tenho que me lembrar do quê? Qual é a encarnação que geralmente eu devo me lembrar? Aquela que eu cometi erros, para poder compreender por que é que hoje eu estou resgatando
Essa é importante eu saber, né? E é uma lembrança que muitas vezes eu pergunto a um espírito, quando eu estou dialogando com ele, se ele lembra porque é que ele está resgatando aquilo, se ele sabe a origem daquele problema. Muitas vezes ele diz que não sabe, mas aí quando a gente pede aos bons espíritos para lembrar isso a eles, aí os bons espíritos auxiliam a memória dele, avivam aquela memória espiritual para que ele se lembre, né? Para servir de explicação para ele, né? A mesma coisa, pessoal, é para nós aqui encarnados. Adianta de alguma coisa eu saber os meus primeiros passos como criança? Mamãe, como foi os meus primeiros passos como criança? Eu caí ou eu me equilibrei? Como é que foi? Não há necessidade, né, pessoal? Isso é a mesma pergunta. Saber o princípio, como foram as primeiras encarnações, não tem menor sentido, né? Então ele diz que a época e o modo porque essa informação se operou é que nos são desconhecidos e não são importantes para nós, não é isso? Vamos na próxima. Item 80. Pergunta da questão número 80 do Livro dos Espíritos. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Essa aí os espíritos já acabaram de responder, não foi? Eles disseram que Deus sempre criou, não é isso, pessoal? Nunca deixa de criar. Sempre criou, ainda está criando. Nunca deixa de criar, né? Aí Kardec, mesmo assim, ainda perguntou se é permanente essa criação ou se ela só se deu na origem dos tempos. Respondeu, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Para frente. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Aqui é mais uma questão, pessoal, que os espíritos vão dizer que a gente não pode saber, que é essa origem, né? Que nem eles mesmos sabem ainda, né? Então, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Se fosse nascido aqui na Terra, procedia do pai e da mãe, né? Que é o corpo físico. Mas o espírito, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, né? Está no Evangelho isso daí. O espírito sopra, né? O que nasce da água é água, o que nasce do espírito é espírito. É uma coisa que Jesus informou para Nicodemos e ele não entendeu, né? Então, o pai e a mãe dá o corpo, mas o espírito ninguém sabe de onde ele vem. Assim, Kardec perguntou de onde que eles procedem, né? Aí os espíritos responderam o seguinte: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela vontade, né? Pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, pessoal, a origem do espírito é mistério. Não adianta a gente querer explicar.